Ele estava revoltado com a sociedade, mas ele estava melhor do que nós. Por causa do dinheiro? Não! Por causa da consciência. Olá, protagonistas! Olá, protagonistas! Aqui quem fala é o Augusto Hagensen. Esse é o canal e o programa Gu Me Conta, o canal que só gosta de compartilhar, de falar muito. Boas histórias, de maravilhosas histórias, de histórias incríveis. E olha só, pra quê? Pra quê, meu Deus do céu? Pra você fazer fofoca? Também! Mas antes de fazer a fofoca, você vai refletir, vai pensar, vai ser transformado, nem que seja um pouquinho assim. E aí depois o que você vai fazer? Contar pra todo mundo! É claro! Você quer me ajudar nisso? Quer fazer fofoca? Amiga, amigo, então inscreva-se nesse canal, que assim você vai estar me ajudando a fazer fofoca literária para todo mundo, para o mundo inteiro. Vamos compartilhar educação, arte e cultura para esse país, para esse Brasil que você e eu amamos. Pois é, eu, assim como você, também desejo ter e ser uma nação desenvolvida. Bora lá? Fofoca literária é um bom nome, hein? Gente, vamos para a história. A história de hoje é de um cara chamado Juca. Ele é um mendigo. Mendigo. Eu às vezes tenho dificuldade de falar mendigo, que é absurdo, e eu tô descobrindo isso agora. Ele é mendigo, mas olha, antes de eu falar da história dele, eu só quero dizer uma coisa. Eu não quero que você pense que eu estou trazendo uma análise para dizer que todos os mendigos são como o Juca, tá? E aí você vai entender daqui a pouco. Ou então querer dizer que estar em situação de rua ou de vulnerabilidade é bom, tá? Tem nada a ver isso. Bom, eu quero falar do Juca. O Juca, então, ele é um mendigo, mas antes de se tornar um mendigo, ele era operário de uma fábrica, né? Ele era trabalhador, braçal, e ele, num determinado tempo da sua vida, possui uma ideia espetacular, uma ideia de empreendedor. Porque no final das contas, gente, ele é um homem, ele é um empreendedor, um empresário, um comerciante. E ele tem essa ideia maravilhosa e ele quer implementar essa ideia na fábrica. Porém, o diretor da fábrica rouba a ideia dele. Rouba a ideia dele através da esposa Maria, a esposa do Juca. O diretor da fábrica ele rouba a ideia através dela, prometendo a ela um monte de coisa, prometendo coisas assim, digamos que femininas, né? Coisas de mulher, entre aspas, né? E aí ele começa a dizer um monte de coisinha pra ela e acaba pegando a ideia. No final das contas, o Juca, que é o mendigo, ele acaba sendo preso, porque ele tenta pegar a ideia de volta, né, impedir do patrão usar, mas parece que no final das contas, o que dá a entender, né, é que o Juca que estava tentando roubar a ideia do patrão. E aí também tem um outro detalhe que no final dos dias, né, da Maria, ela acaba no hospício. Na verdade não se sabe se ela está desaparecida ou se ela morreu. Não se sabe dela, não se sabe mais dela. Depois do hospício, não se sabe mais dela. Depois que o Juca sai da prisão, ele vai pra rua pedir esmolas, pedir dinheiro para a sociedade, porque na cabeça dele, ele estará cobrando da sociedade, ele estava, na verdade, cobrando da sociedade aquilo que lhe pertence, aquilo que lhe é de direito, e ele tem isso fixo na sua cabeça. Bom, ele acaba até ensinando a um outro mendigo a como trabalhar na rua, porque para ele aquilo é um ofício, né? Ele tem aquilo como ofício. E ele é um homem muito inteligente realmente. Ele tem ideias comerciais muito estabelecidas, ele tem consciência de classe, ele é um homem realmente muito articulado, é um homem inteligente, ele conhece os filósofos, ele fala sobre filosofia de vida, ele fala sobre muitas coisas. E é com ele que eu aprendi 5 lições. Eu aprendi 5 lições e eu tenho certeza que essas 5 lições vão, melhor dizendo, serão boas para você de alguma forma. Vamos para as lições?
Primeiro lugar que eu aprendi com o Juca é sobre o sentimento da oferta. Por quê? O Juca, ele fala sobre as intenções que estão por trás das pessoas quando elas resolvem doar alguma coisa para alguém. Ele fala ali mais da questão da igreja, né? Das pessoas que doam, mas na verdade elas não querem, não todas é claro, né gente? Mas na verdade elas não querem doar, elas não querem ajudar a igreja ou ajudar alguém. Elas querem aquilo que Deus vai lhes recompensar. Por isso que ele sempre diz, né, quando está pedindo esmola, Deus lhe pague, para fomentar essa ideia nas pessoas, de que na verdade o que elas estão dando ali vai voltar para elas de alguma forma e bem maior que Deus vai dar para elas, né? Bem maior, coisas melhores. Então elas dão não para ajudar, elas dão para receber, né? Como se fosse realmente um investimento. Então, além dessa questão, também tem outra, porque assim, nós vivemos numa sociedade, né, num país que fomenta muito essa ideia da doação, e eu acho isso incrível, né? Existem várias iniciativas, especialmente agora nesse momento de pandemia no Brasil e no mundo, que muitas pessoas, que nós todos e todas somos movidos a doar. Mas é importante nós refletirmos sobre algo, pelo menos é o que eu penso, tá? E isso aqui não é uma crítica à doação, a nenhum tipo de doação. É só uma reflexão, que é importante nós pensarmos na doação pelo amor mesmo, pela compaixão, né? Pela vontade de doar e de ajudar a outra pessoa. Não pelos interesses, por qualquer outro tipo de interesse. E também é importante ajudar pensando sempre na independência da outra pessoa, porque um dia a gente não vai poder doar, seja por morte, seja por qualquer outro motivo. Então, se eu ajudar essa outra pessoa de uma forma que ela se torne independente, de uma forma que ela não precise mais da minha ajuda, porque a minha ajuda proporcionou a ela independência, pô, que maravilhoso, né? Porque aí ela depois vai poder ajudar outras pessoas. E aí isso vai se tornar algo muito positivo, porque é um ajudando o outro a ser, de certa forma, independente. Então, pensar sobre o sentimento da oferta, né? O sentimento da doação é fundamental, e o Juca me trouxe essa luz. Segundo lugar, gente, senso de propriedade tem limite. Gente, existem coisas que a natureza nos dá, existem coisas que nós não merecemos, existem coisas que são nossos direitos. Por exemplo, nós temos direito, todos os seres humanos, são todos e todas, todos os seres humanos têm direito à água, a comida, a moradia. Isso são coisas naturais, até mesmo porque a própria natureza nos proporciona. Então ele vai falar, como ele é um homem inteligente, ele vai falar sobre o capitalismo, e ele vai falar sobre pessoas que às vezes elas querem realmente ser donas de tudo, né? Elas querem ter o controle de tudo, inclusive às vezes da água, né? Ter o controle da água, de quem pode, quem não pode, né? Quem tem ali o direito de ter uma boa água, uma água potável, enfim. Gente, senso de propriedade tem limite, então vamos sempre pensar que existem coisas que não são conquistas, são direitos, isso é fundamental, né? Terceira coisa que eu aprendi com ele, que é: a sociedade que não pensa, sofre. Ou o ser humano que não raciocina, sofre. Isso significa o quê? Significa que nós precisamos buscar cada vez mais conhecimento, cada vez mais estimular em nós a reflexão. Isso significa que você ou eu, enfim, vai um dia, em algum momento, saber de tudo? É claro que não, mas a importância de buscar a reflexão, de estimular a reflexão, de buscar informação, conhecimento, sobre tudo na vida, né? Ou sobre o que nós pudermos buscar para aprendermos a viver melhor como seres humanos e como seres sociais. Isso é fundamental. Isso é fundamental porque, gente, o que será de nós, seres humanos, se não fosse a reflexão? O que será de nós se não for a reflexão? Não é verdade? Em quarto lugar que eu aprendi com o Juca: goste, meu amor, de quem gosta de você. Ou melhor, desculpa.
goste de quem te estimula a gostar de você mesmo. Essas pessoas, você precisa amar elas profundamente. Por quê? Acontece que o Juca, né, tem a Nancy e o Péricles, que são dois namoradinhos. E o Péricles, ele é meio que o garotão, né, o cara rico, entre aspas. E aí ele tenta conquistar a namorada dele na base do dinheiro, né? Só que a Nancy, ela é fascinada pelo Juca por causa da sua inteligência, né? E o Juca fala pra ela assim: filha, você tem que se amar, você tem que se amar, você tem que se amar. Assim. Ele fala muito de autoconhecimento e desse auto-amor. E isso deixa ela fascinada e ela fala isso pro namorado, que fica automaticamente com inveja, fica enciumado e tudo mais. Mas eu percebo o quanto isso é magnífico. Você e eu, nós precisamos gostar de quem nos estimula a gostar de nós mesmos. Inclusive agora me veio algumas pessoas na cabeça. Aliás, me veio uma pessoa especificamente que deve estar assistindo este programa. Um beijo pra você, meu querido. Meu Deus, eu acabando com o meu cenário. Voltamos. Bom, quinto lugar, tá? Não é assim, não é assim. Quinto lugar que eu aprendi com o Juca tá aqui: dinheiro sem propósito é vaidade, não vale de nada. Olha, eu até separei a frase que me deu esse insight. O próprio Juca, o mendigo, fala assim: o dinheiro honesto não vai além do estritamente necessário para viver. Gente, não trabalhe, não acumule dinheiro para ser avarento, só para ter, ou para dizer que tem, ou para parecer que tem, né? Quer dizer, você até tem mesmo, mas aí você quer parecer mais ainda que tem. Não, o dinheiro, ele tem que ser exatamente pro necessário, né? Por propósitos maiores, por coisas interessantes, por coisas importantes, para ajudar outras pessoas, para ajudar o seu país. Isso parece ser lindo demais. E é possível viver isso na prática, entende? Não é uma coisa impossível, não. É importante viver isso na prática, sabe? Ter o dinheiro, usar o dinheiro para o que é necessário, para aquilo que é importante, para aquilo que vai abençoar as outras pessoas e a você mesmo, e não o contrário. Gente, você deve estar me perguntando, foi só isso que você aprendeu com ele? Né? Ou então às vezes pode até parecer coisa simples demais, mas é tão fundamental. E é claro que não foi só isso que eu aprendi com ele, tem outras coisas também, mas não dá tempo de falar tudo nesse vídeo. Então, se você quiser aprender mais ainda com o Juca, eu te convido a ler a obra Deus lhe pague, de Joraci Camargo. Foi o Joraci que me contou essa história. Eu amo essa peça de teatro e eu quero que você leia também, tá bom? Um beijo e até o próximo Gu Me Conta.